Como transformar os clientes que reclamam em verdadeiros fãs dos nossos restaurantes? Bom, todos os dias nós temos que lidar com dezenas, centenas e às vezes milhares de pessoas nos nossos restaurantes, certo? Quanto maior o volume de pessoas, mais nós estamos expostos a recebermos reclamações. Às vezes nós achamos que as reclamações têm fundamento, outras vezes não. Muitas vezes essas reclamações são bastante fortes e desgastantes, outras vezes não. Muitas vezes essas reclamações inclusive nos ajudam a melhorar os nossos produtos e os nossos serviços. E uma coisa é certa, as reclamações fazem parte da vida de todo dono de restaurante. A verdade é que ninguém gosta de ouvir reclamações, especialmente quando temos uma noite muito movimentada. As reclamações às vezes nos tiram do sério, muitas vezes podem parecer que são ofensas pessoais dos clientes com a gente, não é verdade? Mas de fato eu posso te garantir que não é pessoal. Por experiência própria eu aconselho que você escute com paciência e com atenção o que o seu cliente está te falando. O que ele está reclamando pode ser uma falha muito grave do seu restaurante e que você jamais ia perceber se ele não reclamasse. Inclusive, isso poderia te levar à falência em um médio ou em um longo prazo. O melhor a fazer quando o cliente vier a reclamar de alguma coisa é deixar os sentimentos pessoais de lado e encarar isso como uma maneira de crescer e evoluir o seu negócio. Dessa forma, você vai conseguir corrigir as falhas e a chance de melhorar o seu atendimento e o seu faturamento são muito grandes. Eu nem sei se você já escutou a expressão que diz que o cliente tem sempre razão. Eu acho que já, né? Só que eu não concordo com essa afirmação. Eu não acho que o cliente tem sempre razão. Eu acho que às vezes a razão está com o meu colaborador, às vezes está comigo, mas eu não me importo, não estou nem aí para quem tem razão. Para mim, não importa quem está certo ou errado, eu estou com as portas abertas do meu restaurante para atender bem o meu cliente, para resolver o problema dele. É dessa forma que eu sou muito bem pago e é dessa forma que eu consigo fazer os meus negócios serem um sucesso. Esquecendo quem está certo ou errado e focando na solução do problema. Quando o cliente reclama, você tem basicamente duas opções. A primeira é deixar que o ego tome conta de você. Você pode argumentar e vencer a batalha com o seu cliente. Provavelmente esse cara vai embora triste do seu restaurante, possivelmente não vai voltar nunca mais. Além disso, ele vai falar mal de você e do seu restaurante para todo mundo. A segunda alternativa que você tem é escutar com calma e com atenção e resolver o problema do seu cliente. Às vezes dando uma cortesia, às vezes trocando o prato desse cliente e tendo ele com você por muito tempo. É muito mais simples do que você imagina. Escolha a segunda opção, resolva o problema do cara e já vá para o próximo cliente que adora o seu restaurante. Siga o fluxo, não fique perdendo tempo. Falando nisso, eu lembrei agora de uma história que eu quero te contar. Um dia desses, eu fui em um dos meus restaurantes favoritos, que é inclusive de um grande amigo que eu tenho. Quando eu pedi uma carne com legumes e salada, eu percebi que alguns legumes estavam um pouco duros, com um aspecto diferente. Foi então que eu vi que eles ainda estavam um pouco congelados. E eu pensei em chamar o garçom, que eu já conheço de longa data, e pedir para esse garçom trocar o meu prato. Mas aí eu falei, eu gosto tanto do meu amigo que é dono desse restaurante, eu gosto tanto desse garçom que sempre me atende, eu gosto desse restaurante pra caramba, pensando bem, eu nem vou reclamar de nada. Mas depois, pensando sobre isso, eu vi que eu estava completamente errado. E eu cheguei a essa conclusão porque se veio dessa forma para mim, pode ter ido para outros clientes de outras mesas exatamente do mesmo jeito. Então, na verdade, eu estaria fazendo um favor para o meu amigo e para o restaurante, ajudando ele fazendo essa reclamação do prato que não veio tão legal dessa vez. Da mesma forma, eu sei que muitos dos meus clientes também não reclamam quando algo não está bem nas minhas pizzarias. Eles não reclamam porque imaginam que podem estar me incomodando os garçons ou qualquer um dos outros colaboradores que eu tenho. E realmente, quando observamos algumas respostas de quem recebe esse tipo de reclamação, podemos ver que nem todo mundo recebe bem. Eu não sei se você já escutou alguma coisa como: é sério? Várias pessoas comeram esse prato e só você reclamou até agora. Ou então, você não gostou do prato? Ah, que pena, é assim que fazemos aqui nesse restaurante.
Se você pedir outro, vai vir exatamente igual a esse. Então muitos clientes nem reclamam mais, eles fazem pior. Saem insatisfeitos do seu restaurante e não voltam nunca mais. Eu já li vários estudos que dizem que quando você deixa de resolver o problema do cliente, você vai ter que arcar com um prejuízo muito maior do que se tivesse resolvido o problema. Isso porque o cliente não deve voltar mais ao seu restaurante. Um desses estudos diz que 75% das pessoas que têm um problema com o restaurante e que não foi resolvido não voltam nunca mais. Outro estudo diz que esse número chega a 90% das pessoas. Esses clientes insatisfeitos simplesmente resolvem nunca mais voltar no restaurante. O lado positivo é que 80% dos clientes que têm um problema resolvido e vão embora felizes, voltam ao seu restaurante. Você pode errar feio com o cliente, desde que você mostre a preocupação que você tem com ele e desde que você realmente resolva o problema que ele tem. Se você fizer isso, com certeza o cliente vai voltar. Antes que você já comece a pensar que a maioria dos clientes que reclamam são desonestos e que querem alguma coisa de graça, eu quero te alertar para uma coisa. Existe um estudo que afirma que apenas 5% das pessoas que reclamam são desonestos e golpistas. Faça as contas aí, isso representa apenas 5% dos clientes que reclamaram. Para ficar ainda mais claro, se você atendeu 200 pessoas em uma noite e 20 pessoas reclamaram, apenas uma pessoa é desonesta. Como eu acredito que você não vai ter um número alto de reclamações como nesse exemplo que eu dei, a chance de ter desonestos é muito pequena. Não faz sentido penalizar os bons clientes que você tem, os clientes honestos que trazem uma reclamação válida para você apenas por causa de um ou outro que querem inventar uma historinha para se dar bem e ganhar um prato. Imagina aquele cara que te passa para trás, chega no seu restaurante, pede um prato e reclama. Você bonifica esse cliente com um crédito para que ele possa consumir alguma outra coisa da outra vez. É bem provável que quando ele voltar, ele gaste dinheiro com outras coisas que ele vai pedir no seu restaurante. E ainda que ele traga alguns amigos que vão consumir outras coisas e no final das contas quem ganhou foi você. Agora pensa se você não tivesse bonificado esse cara. Ele ia sair insatisfeito e com certeza ele ia contar para um monte de gente a experiência ruim que ele teve no seu restaurante. Isso para não falar que pode ser ainda pior. Nós vivemos na era digital e uma reclamação no iFood, no Facebook, no Google ou no TripAdvisor pode te custar muito caro. Pode te custar muito mais caro que o bônus que você poderia ter dado para ele. Bom, agora que eu já te expliquei como funciona, que você já relembrou tudo que você vive no seu restaurante, eu quero te explicar a parte mais importante. Como você vai reverter uma situação ruim em uma situação excelente. Como você vai conseguir transformar um cliente insatisfeito em um fã do seu restaurante? A primeira coisa que você precisa fazer é reformular a situação que você está vivendo quando o cliente reclamar de alguma coisa. Essa reformulação nada mais é do que olhar para uma situação por um ângulo diferente. É como tirar uma moldura antiga de uma pintura e colocar uma nova, fazendo a pintura parecer um pouco diferente. Quando você reformula uma situação e mantém o significado dessa situação, ela ganha uma nova interpretação, só que dessa vez muito mais positiva. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que em um dia você esteja com muita pressa e comece a pensar, eu só tenho 10 minutos para terminar essa tarefa. Quando você parar para pensar em reformular essa situação, você pode dizer, ai que bom, eu ainda tenho 10 minutos sem ninguém me interromper para terminar essa tarefa. Perceba que o fato é exatamente o mesmo. Você tem 10 minutos para terminar alguma coisa, mas você está olhando para esses minutos em um contexto totalmente diferente. Da mesma forma vai acontecer quando você receber uma reclamação. Considere reformular essa situação. Você já vai entender que se um cliente está reclamando, você já está ganhando com isso. Eles estão te dando mais uma oportunidade de resolver o problema deles e continuarem frequentando o seu restaurante. Então, quando o cliente te chamar na mesa e dizer que a borda da pizza está queimada ou que o filé passou do ponto, eu sei que a primeira reação que você vai ter é explicar que o ponto da carne que ele pediu é exatamente esse, ou então que a borda da pizza fica mais escura mesmo, dependendo de como ela foi assada. Só que isso não vai deixar o seu cliente feliz. O melhor
é você deixar esse cliente sem espaço para reclamar. Não cobre nenhum centavo do seu cliente por esse prato e quando ele terminar, você vai levar um cartão de presente com crédito para que ele possa visitar o seu restaurante mais uma vez com uma condição especial. Pronto, a mágica está feita. Esse cliente vai embora muito feliz e você acabou de transformar um cara insatisfeito em um fã da sua marca. Provavelmente ele vai recomendar você para os amigos dele, para os familiares dele e ainda vai escrever nas redes sociais o quanto ele foi querido e bem tratado no seu restaurante. Fique feliz você também, você acabou de ganhar um fã. E veja bem, eu sei que você deve estar pensando, Marani, se eu for dar crédito para todo mundo que reclama eu vou quebrar. Mas não é bem assim. Eu quero te alertar que o que temos de mais precioso hoje é o nosso tempo. Não tem nada de mais valioso do que o seu tempo e a sua atenção. Você realmente não quer desperdiçar seu tempo indo e voltando para discutir com o cliente e tentar arrumar uma solução meia boca. Pare de desperdiçar o seu tempo. Não importa quem está certo e quem está errado nesse caso. Apenas resolva o problema do seu cliente de maneira rápida e decisiva e volte a atenção ao que realmente importa no seu restaurante. Vamos ver, por exemplo, quanto custa financeiramente essa solução que eu estou te propondo. Se a sua pizza tem o preço de, sei lá, R$50, por exemplo, o custo da mercadoria para produzir essa pizza não deve passar de R$15. Se você não cobrar esse valor do cliente e ainda der outra pizza para ele de sobremesa, de brinde, por exemplo, para uma próxima visita, isso não vai te custar mais do que R$8. Então, no total, você investiu 15 mais R$8, R$23 para deixar o seu cliente feliz e ainda ganhar um fã. E se você fizer isso uma vez por dia durante 30 dias, multiplicando R$23 por 30 dias, isso vai dar R$690. Então, é aqui que entra a reformulação que eu te propus. Não pense nisso como um prejuízo, pense nisso como um custo de marketing. Com R$690 por mês, você não faz um outdoor, você faz pouquíssimos panfletos e o que você ganha com isso? Na minha opinião, quase nada. Investir em fãs é muito melhor do que investir em possíveis clientes. Não tem como perder ou tomar prejuízo se pararmos para olhar para aquele cliente que está reclamando, se ele está certo ou se ele está tentando ganhar alguma coisa às nossas custas. Pense nos clientes que reclamam como um investimento. Você quer que o cliente saia do seu restaurante com um sorriso no rosto e fazendo dessa forma que eu acabei de te mostrar, você vai ganhar uma legião de fãs e isso vai te custar muito menos do que ficar tentando atrair novos clientes. Bom, então é isso. Eu espero que você comece a enxergar essa situação com outros olhos, que você enxergue os clientes que reclamam como alguém que está ajudando o seu restaurante a evoluir. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, segue o nosso canal e eu te vejo no topo.